seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, aleluias. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que em Cristo eu seja usado para falar como cumpre fazer. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida do apóstolo Paulo. Obrigado a Deus pela vida de cada um dos irmãos que se encontram aqui essa noite. Obrigado porque sabemos e reconhecemos que podemos e devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Agora, ó Pai, que a Tua palavra possa encontrar lugar em nosso coração, e que a Tua palavra possa trazer vida, graça, vigor, renovo, mudança sobre nós. Fala conosco, Senhor, sê conosco em nome de Jesus, dá-nos entendimento da Tua palavra, e manifesta a Tua vontade neste lugar, é o que eu lhe peço para a glória do Teu nome, amém e amém, Senhor. Queridos, estamos nos últimos minutos, já passamos das 11 horas, das 23 horas, 23 e 11, últimos minutos do ano de 2019, e eu queria falar um pouco com vocês sobre perspectivas para o próximo ano. Para onde queremos caminhar como igreja? Para onde queremos conduzir as nossas crianças? Para onde queremos conduzir os nossos adolescentes? Para onde queremos conduzir os nossos jovens, as nossas famílias, as nossas casas? Nós queremos, sobretudo, que o ano de 2020, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se reúne aqui em Osasco, seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Eu quero te convidar a repetir esse versículo, especialmente o verso 10, porque esse verso será o nosso versículo durante o ano. Diga assim comigo: quanto ao mais, irmãos meus, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como vencer as ciladas do maligno? Como vencer os dias difíceis, os dias maus? Como estar firme em todo o tempo, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020? Como vencer um ano inteiro, apesar das desilusões, apesar das lutas, dos levantes, apesar de todas as circunstâncias? Fortalecendo a sua vida, o seu lar, a sua casa, as suas finanças, a sua vida espiritual, o seu ministério, no Senhor e na força do poder dele. Queridos, é interessante que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que há uma tríplice circunstância que deve nortear a vida do cristão. Ele está dizendo que a fonte de força espiritual do cristão, ela é tríplice. E ele indica isso aqui nesse texto, e eu quero falar rapidamente com vocês sobre isso. Ele começa dizendo: sejam fortalecidos, ou a versão que nós lemos, sejam fortalecidos no Senhor, ou a versão que nós costumamos recitar, especialmente os irmãos da consagração da quinta-feira: fortalecei-vos
no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. A fonte de força espiritual do cristão, em primeiro lugar, ela consiste na relação pessoal do crente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fortalecei-vos no Senhor. Relacionamento com o Senhor gera força em nossas vidas. A comunhão com Deus é a chave para que nós possamos encarar os desafios do ano de 2020. A comunhão, queridos, é necessário para vencermos as astutas ciladas do maligno. E nós desfrutamos de comunhão com o Senhor por intermédio de uma vida devocional, por intermédio da Tua Palavra, por intermédio de uma vida de oração, mas nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E há uma disciplina espiritual que o cristão abandonou na história. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para o Novo Testamento e Antigo, nós vemos os discípulos do Senhor, nós vemos Jesus, nós vemos Isaías, nós vemos Davi se retirando para alguns lugares de oração, nós vemos eles ficando em silêncio, ouvindo a Deus no silêncio, e essa disciplina de aprender a ouvir a Deus no silêncio é uma das coisas mais difíceis para nós hoje. Vejam bem, a palavra de Deus nos diz em Daniel que nos últimos dias a tecnologia, a ciência se multiplicaria. E o Senhor Jesus disse também que o amor de muitos se esfriaria. Preste bem atenção nisso. A tecnologia está se multiplicando tanto que vários irmãos aqui têm parentes que moram longe e já mandaram mensagens, falaram com eles e viram vídeos de parentes em outras cidades, em outros estados e alguns até em outros países. Porque a ciência está se multiplicando, a tecnologia está se multiplicando, mas o amor, o esfriamento e o distanciamento daquele que se diz cristão, também tem sido cumprida essa profecia no nosso meio. Porque nós não sabemos ouvir, porque nós não sabemos ficar em silêncio. Queridos, a nossa oração tem sido um conjunto de frases que muitas vezes são repetidas, e nós falamos e não paramos para ouvir ao Senhor. Deixa eu perguntar aqui para todos vocês, quantos de vocês já ouviram a esposa dizendo: eu não gosto de conversar com você na frente da televisão, porque você não conversa comigo, você não presta atenção em mim, você não ouve o que eu estou falando? Quantos aqui estão conversando com a esposa ou conversando com o marido, e aí um dos dois cônjuges diz assim: olha, você fala, mas você não sabe ouvir. Você fala, mas agora eu quero falar, e quando eu vou falar você não quer ouvir. Queridos, se as nossas esposas, se os maridos cobram dos cônjuges que eles ouçam, quanto mais o nosso Deus deseja falar, nortear e direcionar a nossa vida. Há um texto em Isaías capítulo 30, verso 15, que diz assim: assim diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, preste atenção nisso: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude, no silêncio e na confiança está o seu vigor. Será que nós temos aprendido a ficar em silêncio na presença do Senhor? Qual foi, algum tempo atrás eu estava lendo algumas biografias e perguntaram para alguns grandes homens e mulheres de oração, e eu me lembro de uma pessoa especial, eu só estou fugindo do nome dele, eu não vou nem, se eu não estiver errado, foi com John Wesley, que um dia chegaram e ele estava dentro do quarto orando, e já tinha se passado horas. Teresa de Calcutá também falou a mesma frase em uma certa ocasião. Horas, alguém chegou e perguntou assim: o que é que você tanto fala quando você entra para orar? E ela disse: não. Você fica falando o tempo todo? Não. Você fala muito? Fala, não. Então o que você faz? Você ouve. E o que é que Deus tanto fala que você está ali dentro e você não sai? Ela diz: olha, muitas vezes eu também não ouço nada. Então como é que você consegue ficar em silêncio lá dentro? Ela diz: eu fico em silêncio porque o Pai já sabe tudo que eu quero dizer,
E quando eu deito no colo dele, eu sei tudo que ele quer para mim, então eu descanso. Sabe quando um filho pequeno deita no colo do pai, e o pai só aconchega, e sente aquele cheirinho, e de vez em quando o cheirinho não é o mais gostoso. O meu filho mais novo, quando ele dorme, ele soa muito, e aí aqui no pescoço dele fica aquele cheirinho de suado. Mas eu pego ele e eu abraço, e algumas vezes ele dorme comigo, eu dormo lá na nossa cama uma vez por semana, e eu fico cheirando, e algumas vezes ele está ali dormindo, ele não fala nada, eu não falo nada, mas eu desfruto da presença dele, e ele desfruta do cuidado e do aconchego do pai, do silêncio, onde há confiança, onde há vigor, onde há renovo. Queridos, para conhecermos realmente a Deus, é absolutamente necessário que nós silenciemos, fiquemos em silêncio no nosso interior. Eu confesso a vocês que isso não é muito fácil para mim, mas nós precisamos aprender a ficar quietos na presença do Senhor. Sabe, a inquietude, a ansiedade na nossa alma revela muitas vezes a falta de fé, ou a dúvida de quem nós cremos, porque vivemos ansiosos com o que havemos de comer, com o que haveremos de comer, como eu vou pagar as dívidas do dia 2, do dia 5, do dia 10, o que eu vou fazer amanhã, como eu vou negociar aquela situação, o que eu vou fazer com aquela outra situação. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou de beber, porque o vosso Pai que estás nos céus, diz o Senhor, sabeis tudo aquilo que vocês necessitam. É Ele quem veste o lírio dos campos, é Ele quem alimenta os pássaros. Quanto mais Ele fará por vocês, aquietai-vos e sabeis que eu sou o Senhor. Aleluias. Mas, queridos, muitas vezes há uma voz aqui dentro, uma voz, uma ansiedade, e eu confesso que muitas vezes eu paro para orar, e eu tenho que gastar mais de 20 minutos só para quietar meu coração, minha alma, meu anseio, porque eu começo a falar com Deus, e de repente eu começo a pensar na igreja, eu começo a pensar em construção, eu começo a pensar em visita, eu começo a pensar em problema, e a minha mente começa a divagar, e o Senhor está dizendo: venha, descarregue, lance sobre mim, porque eu tenho cuidado de vós. Nós precisamos fortalecer-nos no Senhor. Diga isso comigo: eu vou. Diga bem forte: eu vou, no ano de 2020, me fortalecer ainda mais no Senhor. Diga: fortalecer no Senhor. Ouvir a voz do Senhor, falar com Ele, ouvir a voz dEle. Filipenses capítulo 4, verso número 6 diz: não fiquem inquietos com coisa alguma, mas em tudo seja conhecido diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Troque a sua ansiedade pela oração. Não fique inquieto, apresente e descanse, porque nele a gente pode confiar. Sabe, queridos, não é falando, não é buscando justiça, não é lamuriando, é se prostrando aos pés da cruz. Há um lugar onde o meu coração se aquieta, há um lugar onde os seus sonhos não te frustram, há um lugar onde você encontra paz que excede todo entendimento. E este lugar é no Senhor. Há um louvor da Nívia que a gente canta isso, né? Há um lugar onde os meus temores não me alcançam. Há um lugar onde eu posso descansar. Pedro capítulo 5, verso 6 diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Dependa do Senhor, deixe Ele ser suficiente, total suficiência nele. Quando Ele for de verdade tudo o que você tem,
quando Ele for tudo que você possui, Ele será também tudo que você precisa. Enquanto Deus não for tudo em nós, nós ainda vamos precisar de dinheiro, de trabalho, de roupas, vamos precisar de carros, vamos precisar de tantas coisas, mas quando Ele for tudo em nós, essas outras coisas são tidas como refúgio, como disse o apóstolo Paulo. Há uma suficiência na graça de Deus. Eu quero fazer uma dinâmica bem rápida com você. Eu sei que há muitos de vocês que estão com a cabeça em um monte de coisa. 11h26. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante. Eu quero convidar toda a igreja a ficar em completo silêncio. Se você puder, fique em silêncio nesse momento. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Em silêncio. Eu quero que dentro do seu interior, você diga assim: Senhor, fala comigo. Em silêncio. Em silêncio. A palavra de Deus nos diz que quando Elias estava em uma caverna, houve ruídos, houve ventos, mas de repente houve um silêncio. Um silêncio. Um silêncio. E naquele silêncio, ele ouviu a voz de Deus. Senhor, ensina a tua igreja a ficar em silêncio na tua presença. Ensina a tua igreja, ensina a mim, ensina a cada um dos teus filhos a em silêncio ouvir a tua voz, porque o teu Espírito habita em nós e quer nos conduzir durante esse ano. Fala conosco nesse momento, Pai. Fala conosco, Senhor. Obrigado, Deus. Pode abrir seus olhos. Como é difícil ficar um minuto em silêncio. Como é difícil ficar quieto. Até quando nós oramos, nós queremos música no fundo. E algumas vezes, o que nós precisamos é desligar tudo, para ouvir a única voz que importa ser ouvida de verdade, para que sejamos fortalecidos no Senhor. Aleluias. Fortalecido no Senhor. E a segunda coisa que ele diz: fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O poder espiritual do cristão está, sim, no relacionamento pessoal com Jesus Cristo, mas em segundo lugar, na completa e total dependência dEle, na fé em Cristo Jesus. Na fé em Cristo Jesus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: na força do seu poder. Queridos, nós precisamos investir fé na força do poder do Senhor. A irmã Rosa Luz, que contou o testemunho agora há pouco, eu acho que ela não está aí. A irmã Rosa Luz está aí? Não está.
Nós fomos fazer um culto na casa de uma amiga dela, e durante o culto o Senhor trouxe uma palavra, e ela ouviu aquela palavra, como ela disse, de libertação, foi para casa. Naquela semana ela voltou na igreja, eu não sei o que deu, no meio do culto eu falei: Senhor, gente, nós vamos mudar a pregação, vai ser a mesma que eu ministrei na casa de uma irmã. Ela saiu daqui tocada por aquilo, vocês ouviram, ela dormiu, e no meio da noite ela sentiu o nariz dela enfervescendo. Quando ela foi no banheiro, saiu uma pelota de sangue. Libertação. Eu tenho certeza que uma obra tinha sido feita de macumba para a vida daquela mulher. Havia uma marca, mas aquele dia ela foi liberta por causa da força, do poder do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não é a força de uma oração, não é uma força de uma igreja, é a força de Deus, queridos, que está entre nós. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Coloque a sua família debaixo da força desse poder. Coloque os seus filhos, coloque o seu marido, coloque a sua esposa, coloque o seu cônjuge, coloque a sua empresa, coloque a cada dia da sua vida, coloque o seu lar. Não há ninguém que escape deste poder. Agindo Deus, quem impedirá? Nós precisamos nos fortalecer este ano. Aleluias! No poder que há no nome de Jesus. Este nome tem poder para curar, este nome tem poder para libertar, este nome tem poder para fazer nova todas as coisas, este nome tem poder para levantar o enfermo, este nome tem poder para abrir o ventre de uma mulher, este nome tem poder para multiplicar, este nome tem poder para curar, para renovar, para ressuscitar, e é por causa deste nome que nós iremos morar na glória com o Pai. Há um nome em que nós cristãos podemos dizer, chamar e clamar. Eu me lembro que quando eu comecei o ministério, eu tinha acabado de ser ordenado pastor, e eu fui para Atibaia, e o conselho dessa igreja me enviou para lá. Esses irmãos são corajosos, e um dia, irmãos, me chamaram, uns irmãos da igreja me chamaram e falaram assim: Pastor Júnior, nós queremos que o senhor vá conosco orar por uma parente nossa, uma tia minha. Eu falei: tá bom, vamos lá, vocês vão comigo? Vamos, então vamos. Aí no meio do caminho elas falaram: pastor, mas tem um problema, ela já foi de quimbanda, umbanda, candomblé, e agora ela está na mesa branca. Só que ela agora começou a se envolver com os negócios que a gente nem sabe o que é. Ela raspou a cabeça e ficou tomando 7 dias de banho de sangue. E nós temos medo dela. Eu falei: mas vamos junto, nós vamos orando. E nós fomos orando, recitando a palavra de Deus, recitando salmos e tal, que habita no esconderijo do Altíssimo. Bom, chegamos na casa, foi rápido. Na hora que nós chegamos na casa, eu já contei isso para alguns irmãos aqui da nossa igreja, já ouviram. Eu cheguei, eles abriram a porta para nós. Ela não tem mais esposo, é ela e 2 filhos, um rapaz e uma moça. A moça não estava lá, e ela estava na cozinha sozinha, e o rapaz estava na sala. E aí na hora que eu entrei dentro da casa, né, os parentes falaram assim: pastor, nós vamos ficar aqui do lado de fora. Falei: como? Nós vamos ficar aqui do lado de fora. Falei: vocês me chamaram e não vão entrar? Não, nós não vamos entrar. E aí eu entrei. Tinha uma mesa, uma geladeira aqui, uma mesa, e ela estava do lado de lá da geladeira. Ela recebeu, abriu a porta e ficou do lado de lá. Aí eu peguei e falei: bom, nós viemos aqui para poder orar, eu queria ler um texto da Bíblia, eu posso orar? E aí eu peguei a Bíblia assim, estava com a Bíblia na mão, 23 anos, né, de idade, com as pernas já tremendo. Falei: eu vou ler um texto da Bíblia. Aí uma voz saiu dos lábios daquela mulher, completamente diferente de uma voz de mulher, dizendo: ah, pastorzinho, quem é você para me mandar embora daqui? Afrontando que Satanás faz isso. Alguns que já expulsaram demônios sabem. Quem é você? Aí eu peguei e falei assim: olha, isso você tem razão, eu não sou ninguém. Mas eu não vim aqui em meu nome, eu vim aqui no nome do Senhor Jesus. E hoje essa casa terá libertação.
Um presbítero da nossa igreja, de lá, Modeto, alguns conheceram. Ele chegou a levar essa mulher para a casa dele, e uma noite ela chegou a flutuar da cama. Ele estava ouvindo o barulho, quando ele chegou na cama, ela estava assim, uns 30 centímetros para cima da cama. Uma coisa horrorosa o que o inimigo estava fazendo naquela casa. Aí, quando eu falei que eu estava no nome de Jesus, ela falou assim: quem é ele também? Quem é ele também? Eu falei assim: seu demônio sem vergonha, agora você vai ver quem é ele. Bati assim na Bíblia e falei: em nome de Jesus. Ela gritou, saiu gritando, e correu para a sala. Nós estávamos na cozinha. Na hora que ela correu para a sala, eu gritei assim: está amarrado em nome de Jesus. Eu estava aqui na cozinha, está amarrado em nome de Jesus. Só ouvi o barulho, bum, ela caiu. Aí eu corri atrás dela. Na hora que eu cheguei lá, o filho dela estava em cima do sofá, assim assustado: que isso, que isso, que isso? Eu falei: calma, fica tranquilo, vai lá fora. Aí eu comecei a repreender, era legião, e aí saía um, manifestava o outro, até que eu entendi que era legião. Eu falei assim: Senhor Jesus, eu creio que no teu nome há poder para libertar. Acampa seus anjos agora ao redor dessa casa, coloca ao redor dessa casa, Senhor, como se fosse uma coluna de fogo. Cobre essa casa por todos os cantos, para que haja libertação e que não haja legalidade para esse espírito aqui mais. Na hora que eu terminei de falar isso, libertação e legalidade, apareceu os dois, era o marido e a esposa, apareceram assim na sala, que ficaram do lado de fora. Falei: o que aconteceu? Eles não ouviram oração. Eles falaram: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas nós estávamos lá fora, mas nós percebemos que lá fora estava pior do que aqui dentro. Quando eu vi isso, eu falei: aleluia, o Senhor responde a nossa oração. Irmãos, eu senti naquele momento. Existem experiências com Deus que a gente nunca esquece. Eu senti que naquele momento, como assim atrás de mim, mas não atrás totalmente, assim atrás do lado direito, um anjo estivesse descendo, e o anjo desceu, e eu senti como um anjo, eu não vi, eu senti um anjo descendo, como que uma espada de fogo, de um anjo de guerra grande, ele parecia que era muito maior do que a casa, só senti ele, aleluia, chegando naquele lugar. E na hora que aquele anjo chegou naquele lugar, aquela mulher, eu coloquei a mão na cabeça dela e falei: em nome de Jesus, todos os espíritos malignos, sai agora, no nome de Jesus. Aquela mulher olhou para mim e começou a chorar, e perguntou: quem é você? Como que você entrou na minha casa? Ela não tinha visto nada. Eu falei: quem sou eu não importa, o que importa é quem me trouxe aqui. Jesus Cristo está aqui neste lugar. Ela sentou, e aquela casa foi liberta no poder que há no nome de Jesus. Fortalecei-vos no Senhor, busque a Ele, que quando você estiver fraco, quando você estiver sentindo sem bateria, conecte-se a Ele, não porque Ele vai te encher de qualquer coisa, mas é porque você foi criado para ter comunhão e contato com Ele, e também na força do seu poder. Creia que há uma força há poder, há força no nome de Jesus. Por isso que nós costumamos recitar, as irmãs recitam na consagração: o Senhor pelejará por vós e vós. Vamos lá: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. A fonte de poder do cristão é o próprio Deus. Em terceiro e último, a força espiritual do cristão está no relacionamento pessoal com Jesus, está também na força do nome de Jesus. E em terceiro e último, o apóstolo Paulo diz que essa força espiritual do cristão é encontrada na armadura de Deus, colocando toda a armadura de Deus, para que sejais capazes de suportar o dia mau. É interessante como o apóstolo Paulo combina a figura do soldado romano com algumas referências do Antigo Testamento do Messias. E eu estava pesquisando um pouco esse texto, porque esse texto será base para 2020 para nós. E vejam como a armadura de Deus, ela é vista também no Antigo Testamento, fazendo uma alusão à própria pessoa de Jesus Cristo.
Eu não quero demorar nisso, então só vou falar 2 passagens, e depois durante o ano nós vamos pregar sobre isso, então aguarde. Mas vocês sabiam que Isaías capítulo 59, verso de número 17, Isaías teve uma visão, e olha o que Isaías falou a respeito do Senhor Jesus, diz assim: assim disse Isaías a respeito do Senhor, ele usou a justiça como couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação. Eu nunca tinha visto, não lembrava de Isaías dizendo que o Senhor Jesus, quando viesse, Ele colocaria na cabeça o capacete da salvação. Mas olha o que mais que Isaías profetizou a respeito do Messias que viria. Isaías capítulo 11, verso 5, para você ler depois. Ele se cingiu de justiça, e a verdade será faixa na sua cintura. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Colocai o cinto da verdade. E Isaías disse que o Senhor Jesus colocaria isso. Queridos, quando nós olhamos para a armadura de Deus, nós vemos que ela tem referência a Jesus. Porque olha o cinto da verdade. Quem é a verdade? João capítulo 8, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus. O ministério de louvor, venha para cá. Vestivos da couraça da justiça, Romanos 5:1, justificado, pois, mediante a fé, temos paz em Cristo, com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação não é obra sua, é obra da cruz do Calvário sobre as nossas vidas. Por isso, no ano de 2020, nós vamos dizer: eu sou santo e justificado, não porque eu não errei, não porque eu nunca falhei, não porque eu sou perfeito, mas porque a obra da cruz do Calvário foi plena, foi completa, nenhuma condenação mais há sobre mim, porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e disse: nova vida agora eu vos dou em meu nome, aleluia. Vestivos no ano de 2020, aleluia, da couraça da justiça. A couraça, ela vem aqui, ela cobre o peito, ela cobre as costas, ela nos cobre por todo lado. Seja revestido do sangue de Jesus, que te justifica, te santifica, que te renova, que te dá vida. E o ano de 2020 não seremos justificados pelas nossas boas obras, mas as nossas boas obras serão respostas à justificação de Cristo na cruz do Calvário por nós. Calçai-vos do evangelho da paz. Permita que essa paz que Cristo dá invada você, paz que excede todo entendimento, tomando o escudo da fé. João capítulo 6, verso 40, todo aquele que crê que o Pai me enviou terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia da sua vida. Nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, fé nele. Capacete da salvação. É interessante que Pedro fala às autoridades em Israel, em Atos capítulo 4, verso 12. Olha o que Pedro fala em Atos capítulo 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E por último ele diz espada do Espírito. O próprio apóstolo claramente explica que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A palavra. Mas o próprio João diz: eis que a palavra, o verbo, se fez carne e habitou entre vós. Sabe, queridos, essa palavra, ela só tem uma mensagem central. De Gênesis a Apocalipse, essa palavra revela Jesus Cristo. Portanto, no ano de 2020, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que de uma forma extraordinária, ele explica que agora Deus dá, por intermédio do Senhor Jesus Cristo aos crentes, as armas que precisamos para vencer os dias maus. Os dias bons são fáceis, mas os dias maus, e nesse aspecto, vestir a armadura de Deus é vestir-se do próprio Cristo. Por exemplo, vestir couraça da justiça é vestir-se da justiça de Cristo. Vestir o cinturão da verdade é vestir-se da verdade de Jesus Cristo. Revesti-vos da vida de Cristo no ano de 2020.
Curva a sua cabeça, feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante.